no livro de Gênesis, no capítulo 3. Versículo 9 a 10. Onde a palavra do Senhor nos diz assim: e chamou o Senhor e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. Os irmãos, podeis assentar. Aqui, amados e queridos irmãos, nós podemos ver na palavra do Senhor que algo que muitas das vezes a gente vê acontecer, até mesmo várias igrejas, vários lugares, pessoas que querem se esconder de Deus. E eu quero dizer para você nessa noite que está aqui, que de Deus ninguém se esconde. Eu posso cometer o meu erro, você pode cometer o seu erro, mas pode saber que os olhos de Deus a todo instante estão sobre mim e sobre você. Porque Deus é conhecedor e sabedor de todas as coisas. O Salmo 121 diz que Deus não dormita, quer dizer, não cochila. A todo instante Ele está com os seus olhos sobre mim e sobre você. Cada passo meu, cada passo seu, Deus está nos olhando a todo instante, a todos os momentos. Sabe por quê? Muitas das vezes o inimigo se levanta contra mim e contra você, e não acontece nada conosco. É porque os olhos de Deus estão atentos a mim e a você, para nos guardar e para nos livrar de todos os mal, de todos os perigos. A palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e os livra. É o Senhor que nos livra, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos protege. Mas voltando para a palavra de Deus nesta manhã, Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. O homem era perfeito, o homem não tinha falha, o homem não tinha pecado. O homem ele poderia dialogar, conversar, como eu e você estamos aqui nesta manhã, face a face. Porque o homem não tinha pecado. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas uma coisa eu digo, irmão, o inimigo ele trabalha 24 horas para que o homem, cada dia, ele se distancie de Deus. O inimigo ele sempre trabalhou contra Deus. Mas eu quero te dizer, irmão, o homem que Deus criou à sua imagem e semelhança, que não tinha pecado, era temente e fiel a Deus, fez para ele um belo jardim, que ali ele tinha de tudo, e deu para ele somente um mandamento, para que um dos frutos de uma árvore que estava ali no jardim, que ele não comesse. Ele poderia comer de tudo, mas de um não poderia comer. Mas esse um mandamento ele não conseguiu guardar. Foi por isso, irmão, que Jesus Cristo teve que morrer por mim e por você. Porque Deus não achou justo na face da terra. Nem Davi, que a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus, ele não teve condição de morrer por mim e por você. Abraão foi o pai da fé.
Mas Abraão não pôde morrer por mim e por você. Foi necessário que Jesus Cristo desse a tua vida ali na cruz do Calvário por mim e por você. A palavra de Deus disse, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E essa vida eterna nós só podemos encontrar ela em Jesus Cristo. Aleluia. O que eu acho interessante, irmão, aquele homem que Deus fez tão perfeito, um determinado dia ele chegou no jardim, ali a virada do meu dia, sempre ele estava ali para dialogar com um homem. Sempre ele tinha o prazer de conversar com o homem conversar com ele. Mas um determinado dia, Deus chegando ali no jardim, naquele lugar onde ele encontrava com o homem, Adão, e sua esposa Eva, ele chegou ali e procurou, olhou para todos os lados, não pôde ver o homem. Mas você não disse, você não acabou de dizer, que nada se esconde dos olhos de Deus. Mas nesse dia, Deus chegou ali no jardim do Éden e procurou o homem para um diálogo, não encontrou o homem. Aí ele fez uma pergunta para Adão: onde estás? E nessa manhã Deus também faz uma pergunta para mim e para você: onde estás? Porque você sabia, irmão, que tem momento que Deus procura eu e você e não encontra? É verdade. Tem momento que Deus quer dialogar comigo e com você e Ele não tem oportunidade? É porque muitas das vezes nós temos trocado Deus por mínimas coisas. Às vezes nós temos tempos e tempo para o Facebook e não temos muitas vezes 10 minutos para falar com Deus. Muitas das vezes não temos 10 minutos para ler a palavra de Deus. Muitas das vezes nós não temos 10 minutos para dobrar o nosso joelho às madrugadas e falar com Deus. Eu me lembro, e você também lembra, no tempo da Copa do Mundo, nós vimos aquele alvoroço, crente que nem dormia para poder assistir a Copa. Mas eu digo, são coisas passageiras, são coisas que hoje existem, amanhã não existe mais. Hoje você pode ir lá, nos maiores estádios que eles estão abandonados, estão cheios de lixo, estão esquecidos, porque são coisas passageiras. Mas eu digo para você nesta manhã, as coisas de Deus não são passageiras, ela permanece para todo sempre. Porque o nosso Deus, ele diz: eu sou o mesmo Deus de ontem, hoje e será eternamente. Esse Deus que eu estou falando dele é aquele Deus que em um determinado dia foi lançado 3 homens na fornalha de fogo, Sadraque, Mesaque e Abednego, para ser queimado, porque era obediente à palavra de Deus. E o inimigo armou um laço para que lançasse ele naquela fornalha ardente. A palavra de Deus disse que o rei mandou aquecer aquela fornalha 7 vezes a mais a caloria. E lançaram ali Sadraque, Mesaque e Abednego dentro daquela fornalha. Mas aconteceu uma coisa. Quando o rei, aqueles homens que foram jogar Sadraque, Mesaque e Abednego ali na fornalha de fogo, morreram, não aguentou a caloria, o calor daquele fogo. Mas aconteceu uma coisa no determinado momento que o rei pensou que ele estava lá todo frito, torrado. Ele olhou, quando ele olhou dentro daquela fornalha, ele tinha jogado 3, mas olhou lá, tinha 4. E um era semelhante, o Filho de Deus. É por isso, irmão, que nós temos que dar valor nesse Deus que nós servimos.
Nesse Deus que não poupou nem o seu único filho para morrer por mim e por você. E tem hora que nós queremos esconder dele, fugir dele, se distanciar deles, não queremos diálogo com ele por uma mínima coisa. Hoje não tem tempo. Hoje não dá para mim ir na igreja. Hoje eu tenho algo para resolver. E muitas das vezes o Espírito Santo de Deus está falando no meu coração e no seu coração: vamos para a casa do Pai. Vamos dialogar com o Pai. Vamos ouvir a voz do Pai. E muitas vezes você diz: não, hoje não dá, hoje não tenho tempo. Aqui tudo vai passar. Tudo isso aqui vai terminar. Haverá um dia que esse mundo não vai mais existir. Essas pessoas aqui não vão mais existir. Tudo vai ser passageiro. Porque hoje você vê uma criança, mas ela já está aí com seus 80, 90, 100 anos. Tudo é passageiro. É como eu tenho o costume de dizer: hoje você pode ser uma uva, mas amanhã você pode se tornar um abacaxi. Porque uva é quando você está novo, e quando você está velho, todo enrugado, você vira um abacaxi. Mas para Deus não tem diferença, você continua a mesma coisa. Porque o Deus que eu estou falando dele nessa manhã, ele ama pobre, ele ama rico. Não importa o seu idioma, não importa a língua que você fala, ele ama você da mesma forma. Ele não importa a raça nem cor. Ele vem para todo. Às vezes você fala um outro idioma, mas Deus entende o seu idioma. Porque foi Ele que criou todas as línguas. Esse Deus que eu estou falando dele nesta manhã, sabe por que Ele está aqui nesta manhã? É porque Ele ama eu e você. É por isso que Ele nos trouxe aqui. Foi por isso que Ele nos convenceu de estar aqui, através do Teu Espírito Santo. Quantas pessoas que nesta manhã poderiam estar aqui, mas trocou o Deus Todo-Poderoso por outras coisas? É verdade. Quantos nesta hora estão nas bebedices, estão nas drogas, estão na prostituição, mas você nesta manhã foi um privilegiado de poder estar aqui. Você foi um vitorioso. Agradeça a Deus, louva a Deus por esta grande vitória que você esteve de estar aqui nesta manhã. Sabe por quê? É porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Voltando para a palavra, aí Deus chegou ali no jardim, procurou o homem, nada. Procurou Adão, não pôde encontrar. Aí ele disse: Adão, onde estás, Adão? Ele disse: olha, eu vi a tua voz soar no jardim e escondi, estava nu. Mas Adão, quem te mostrou que você estava nu? Você desobedeceu com medo daquele fruto que eu disse que não era para você comer. E quantas das vezes, irmãos, nós somos desobedientes à palavra de Deus e queremos comer coisa que não é para mim e para você. Muitas das vezes o inimigo, o adversário da minha alma, da sua alma, ele oferece umas bandejas recheadas, bonitas, mas que não é para mim e para você comer. Porque eu quero dizer para você, querido e amados irmão, irmã, que nós não podemos participar de dois banquetes. Nós não podemos participar do banquete de Deus e do banquete do demônio. E tem muitos crentes nessas condições, participando das duas bandejas, alimentando das coisas de Deus e alimentando das coisas do inimigo. Estão cocheando em dois pensamentos. Hoje ele está na igreja, amanhã ele está na balada. Hoje ele está na igreja, amanhã ele está na bebedice.
Hoje ele está na igreja, mas ele está participando das rodas de escarnecedor. Por que isso? Por causa do pecado. Antes o homem não era dessa forma. Então o homem, irmão, estava escondendo de Deus. E tem muitos crentes um pouco querendo esconder de Deus, achando que Deus não vê nada, pratica as coisas escondidas e acha que Deus não está vendo. Quantas pessoas que até mesmo dentro das fábricas cometem pecados horríveis e acham que ninguém viu. Quantas pessoas que vão para as baladas, no outro dia vão para a igreja achando que nada aconteceu. Mas eu digo, irmão, os olhos de Deus, Ele está atento sobre cada um de nós. E quero dizer para você nesta manhã, que de Deus não se esconde. Está no Salmo 139, a partir do versículo 7, aonde a palavra de Deus diz assim: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu estás. Se fizer no inferno ninho, o meu ninho, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim, nem ainda as trevas me encobre de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e as luzes são para ti a mesma coisa. Então não tem como esconder de Deus, tem? Então por que Adão estava querendo se esconder de Deus? Não tem como, irmão. Tudo que nós fizermos aqui neste mundo vai um dia ser revelado, porque a palavra de Deus diz que nada ficará encoberto que não seja revelado. Qualquer coisa que nós fizermos às escondidas, um dia nós vamos ter que prestar conta diante de Deus, e cada um de nós teremos que prestar conta diante de Deus. O filho não leva a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. Cada um de nós somos responsáveis por aquilo que nós praticamos. E não tem como se esconder de Deus. E tem muitas pessoas querendo se esconder de Deus, querendo fugir de Deus. Quantas pessoas que oravam às madrugadas, hoje não ora mais. Quantas pessoas que jejuavam, hoje não jejuma mais. Quantas pessoas que liam a palavra de Deus, hoje não lê mais. Quantas pessoas que saíram do seu país com o propósito de Deus, de fazer a tua obra, de fazer a tua vontade. Quantas pessoas fizeram voto com Deus, compromisso com Deus, lá no seu país. Senhor, se tu abrir as portas para mim, chegar lá naquele país, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo para o Senhor, eu vou ser fiel a ti, eu vou fazer a tua vontade, eu vou andar na sua obediência. Mas chegou aqui, aquele que muitas vezes lá no Brasil não tinha uma bicicleta, andava a pé, chegou aqui, Deus abençoou, Deus prosperou, Deus fez ter carro, Deus deu condição dele comprar casa, e outras coisas mais. Aí ele começou a se esquecer de Deus, achou que não precisava mais de Deus, achou que agora era dono de si. Quantas pessoas, irmão, vieram para o Japão com a família, e muitos voltaram sozinhos, cada um para um lado. Por que isso? Porque se esqueceram de Deus.
desprezaram Deus, achou que não precisava mais de Deus. Quantas pessoas que vieram com um propósito, ganharam tanto dinheiro e voltaram sem nada. Quantas pessoas estão no Brasil morando de favor, ficou aqui 16, 20 anos, porque se esqueceu de Deus, e além disso, está com a salvação em jogo. Porque não tem problema, você pode perder ouro, você pode perder prata, você pode perder dinheiro, você pode perder bens materiais, mas se você não perder a sua salvação, é coisa maravilhosa. Porque muitas das vezes você pensa, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho o mais importante, que é o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo na minha vida. Isso que é importante. É algo que vai passar dessa vida para outra. Quantas pessoas não estão despercebidas, com o coração ligado neste mundo e esquecendo que aqui nós somos passageiros. Hoje nós existimos, amanhã nós não existimos mais. É verdade. Quantas pessoas que eu conheci, você não conheceu e hoje não existe mais, já partiu dessa vida para outra. E feliz daquele que partiu com Jesus. Feliz daquele que preparou a morada no céu. E nesta manhã eu quero te dizer: ajunta tesouro no céu, aonde o ladrão não rouba, nem a ferrugem corrói. Aquilo que você juntar no céu está guardado. Lá está preparado a sua morada. Todo aquele que crê em Jesus Cristo terá o privilégio de entrar no céu pelas portas. E quantas pessoas que vêm para este país, não quer saber de Deus, esquece de Deus. O negócio é sunaco, o negócio é patinco, o negócio é balada, o negócio é churrasco, o negócio é bebedice. Mas esquece que tudo é passageiro. É verdade. Hoje nós existimos, amanhã nós não existe mais. E as palavras de Deus, irmão, ela não passa. A palavra de Deus diz que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus Cristo, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Glória a Deus. Só Jesus leva para o céu. Só Jesus. Tem muitos deuses por aí, mas ele não te leva para o céu. Só Jesus Cristo leva o homem para o céu. Então, irmão, se nós sabemos que não temos condição de esconder de Deus, então vamos procurar fazer a sua vontade e andar na sua obediência conforme agrada a Ele. Só tem uma coisa, irmão, que está na palavra de Deus, que separa o homem de Deus, que se chama pecado. Está aqui no livro de Isaías 59, no versículo 2, diz assim: mas as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. É por isso, irmão, que tem muitas pessoas que ora, busca e não recebe nada, porque muitas das vezes fica com algo guardado, não dá conta de prosperar na presença de Deus, porque tem algo que nos separa de Deus. Os nossos pecados, quando praticamos, ele nos separa de Deus, ele causa uma divisão entre nós e Deus, para que Deus não nos ouça. Às vezes a pessoa busca, ora, mas quando ele está orando, ele está escutando uma vozinha. E aquilo que você praticou lá na fábrica, aquilo que você praticou lá em tal lugar, e nunca confessou, eu estou pronto a te perdoar, eu estou pronto a mudar a história da sua vida, eu estou pronto para te levar para o céu. Mas não, aquele pecado
está te separando de Deus, está te distanciando de Deus. E a palavra de Deus, irmão, ela tem jeito para tudo. Às vezes você pode pensar assim: ah, meu Deus, realmente eu errei, realmente eu falei, errei, realmente eu pratiquei tal coisa, isso ou aquilo, e nunca confessei. Eu quero te dizer, amado irmão, irmã, que está ouvindo a palavra de Deus, eu sempre falo isso: o tempo, ele nunca perdoa pecado. Ah, mas já tem tanto tempo que eu pratiquei tal coisa. Mas eu te digo, a palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. Às vezes você pratica coisa e esquece, mas Deus não esquece. Deus só esquece daquilo que nós praticamos e confessamos, aí esse Ele não lembra mais. É lançado no mar do esquecimento. Ah, então como é que eu faço? Eu cometi tal coisa há tanto tempo e nunca confessei, nunca falei. Está na palavra de Deus aqui no livro de Provérbios 28, 13 e 14. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessam e deixam alcançam misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que encobre o seu, aquele que endurece o seu coração, cairá no mal, né? Por que ele cairá no mal? Porque eu acabei de citar, um abismo chama outro abismo. Quando o homem endurece o seu coração e não quer confessar, não quer mudar, não procura ter uma vida diferente na presença de Deus, um abismo chama outro. Quantas pessoas, irmão, que talvez eu conheça, você conhece, que muitas das vezes diz: para mim não tem mais jeito. Eu enterrei de tal maneira que agora para mim não tem mais jeito, eu não tenho mais saída. Mas eu digo: enquanto você tem vida, tem saída. Enquanto você tem vida, tem jeito. Enquanto você está vivo, tem solução. Enquanto você estiver vivo, a misericórdia de Deus está sobre você. Enquanto você estiver com vida, a mão de Deus está sobre você para te perdoar, para te abençoar. Mas depois da morte, a Bíblia diz que segue-se ao juízo. A Bíblia diz que o homem está sujeito a morrer uma vez. E depois segue-se ao juízo. Ninguém de nós nunca viu, irmão, alguém que já morreu e retornou. Mas haverá um dia, e muito breve isso vai acontecer. Não importa a maneira que a pessoa morreu, ele vai ressuscitar e vai ter que prestar conta diante de Deus, de tudo que ele fez, de tudo que ele praticou. Porque tem muitas pessoas que pensam assim: morri e acabou. Ah, eu morri, não tem mais problema. Não. Na volta de Jesus, a palavra de Deus diz que aquele que fizer a vontade de Deus, aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, vão ressuscitar para a vida eterna, para morar com Deus para todo sempre. Mas aqueles que rejeitaram Jesus, aqueles que não quiseram o Filho de Deus, aqueles que praticaram o pecado, aqueles que fizeram coisas horríveis, irão ressuscitar, mas para a condenação eterna. Aonde a palavra de Deus diz que o bicho nunca morre, estará ali no lago de fogo, queimando eternamente, no maior sofrimento e não tem mais retorno. Mas hoje ainda há esperança. Jesus Cristo é a nossa esperança. Então hoje, enquanto temos vida, temos condição de mudar de vida, temos condição de voltar atrás e mudar as nossas atitudes. Mas quando morrer, acabou.
É juízo, juízo e juízo e pronto. Não tem retorno. Porque a palavra de Deus, irmão, ela é fiel e verdadeira. Ela não muda. Aqui nós podemos ver na palavra do Senhor, no Salmo 66, 18. Se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. É por isso que não tem muitas pessoas que ora, não tem resposta. Às vezes você me pergunta nessa manhã, o que é atender a iniquidade no coração? É quando o inimigo começa a falar no seu ouvido, falar na sua mente. Faz isso, comete isso, comete aquilo. Aí você fala, hoje não. Amanhã está na porta do seu coração de novo. Ó. Faz isso, faz aquilo. Não, hoje não. Isso que é atender a iniquidade. O inimigo está falando isso, você fala, o Senhor te repreende, Satanás. Tu não tem poder sobre a minha vida. Esse lugar aqui é reservado para Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aqui não tem morada para você. Não, hoje não. Hoje não. Eu faço essa comparação sempre, irmão. É igual o camelô, aquele povo que vende de porta em porta. Ele chega na sua porta, bate, você atende, ele disse, eu estou vendendo a crediário, quer comprar? Você disse, hoje não. Ele vai embora. A semana que vem ele volta de novo. Não, hoje não, porque você está dando esperança que um dia você vai comprar. E a razão para o inimigo, ele sempre está batendo no coração de muitas pessoas, sabe por quê? Porque você está dando oportunidade para ele. Hoje não. Você está dando ali uma chance que ele pode voltar algum dia e achar ali um meio de entrar. Mas quando, irmão, o camelô bate na sua porta, é um vendedor ambulante, você disse, não, eu não compro fiado. Quando eu vou comprar, eu compro a dinheiro. Eu não gosto de comprar a prazo. Porque eu só compro se eu tiver dinheiro, porque eu não tenho condição, se eu comprar, eu não tenho condição de pagar. Eu nunca volto lá mais. Então é por isso, irmão, não vamos deixar o inimigo estar na porta do meu coração, do seu coração, do meu coração. Aleluia. Outra pergunta que Deus faz para mim e para você nesta manhã. O que fizeste? O que você tem praticado? Qual é o seu procedimento? Qual é a maneira que você tem agido? Qual será o nosso testemunho diante da sociedade, diante de Deus? O que temos praticado? Porque de Deus não se esconde. Aqui essa pergunta Deus fez para Caim. Caim matou o seu irmão Abel e ficou todo tranquilo, achando que ninguém tinha visto. Mas Deus chegou para ele e disse assim, o que fizeste, Caim? E Deus muitas das vezes tem feito essa pergunta para mim e para você. O que você tem feito? O que você tem praticado? Aonde você tem andado? Aonde você tem colocado o seu pé, a sua mão? Qual é o nosso procedimento daquilo que nós temos feito? E nessa manhã Deus pergunta para mim e para você, o que você tem praticado? Será que tem agradado a Deus? Será que tem sido da vontade de Deus aquilo que você tem praticado? Se você acha que não, procura mudar enquanto é tempo. Antes que Jesus volte, você fica aqui neste mundo de tristeza e tribulação. É verdade. Falha todo mundo tem, defeito todo mundo tem, mas não podemos permanecer. Dia após dia nós temos que procurar melhorar na presença de Deus. Dia após dia nós precisamos agradar mais a Deus. Mas infelizmente, irmão, tem muitas pessoas que não estão preocupadas com isso. É verdade. Mas eu digo, irmão, quantas vezes a palavra de Deus diz que uma certa vez Jesus entrando em Jerusalém, a Bíblia diz que ele chorou sobre Jerusalém.
Sabe por que ele chorou? Porque ele veio para aquele povo e aquele povo rejeitou ele. E muitas das vezes Jesus Cristo ele tem chorado por mim e por você. Porque muitas das vezes ele quer nos abençoar. Ele quer nos prosperar. Ele quer nos dar vida com abundância e muitas vezes nós não queremos, rejeitamos. Quantas vezes será que Jesus tem chorado por mim e por você? Ele olha para mim e para você e diz assim: eu dei a minha vida por você ali na cruz do Calvário. Eu morri por você. Eu ressuscitei por você. E por que você tem me desprezado? Porque você tem me abandonado? Porque você tem me rejeitado? Porque você não quer saber de mim? Ele pergunta para você nessa manhã: o que você tem praticado? Aonde você tem andado? Hoje, irmão, Deus quer mudar a história da nossa vida. Deus quer que eu e você faça a diferença nesse mundo corrompido. Ele quer fazer de mim, de você, vasos preciosos. Ele quer usar eu e você. Mas muitas das vezes acontece algo, irmão. Deus quer usar eu e você, mas nós não damos lugar para Ele nos usar. Eu pergunto nessa manhã: de que maneira está o teu vaso nessa manhã? Será que ele está trincado? Se ele estiver trincado, Deus não perde tempo em desperdício. Se o seu vaso está trincado, você tem que voltar novamente no oleiro, para que ele possa reformar este vaso, e ele voltar a ficar novinho, zerinho na presença de Deus. Será que seu vaso está tombado, caído? Se ele estiver dessa forma, Deus também está pronto a te usar. Deus está pronto a te abençoar. Mas se o seu vaso estiver deitado, Ele não vai fazer nada. Ele quer fazer, mas não pode fazer. Ou será que o seu vaso está de boca para baixo, de funda para cima? Dá uma pensadinha, como está o nosso vaso na presença de Deus nesta manhã? Ele quer nos usar, Ele quer nos abençoar, porque a sua palavra diz que as bênçãos do Senhor, quando nós estamos de acordo com a sua palavra, ela nos alcança. Quando nós estamos de acordo com a palavra de Deus, nós não precisamos nos preocupar em ser abençoados. As bênçãos do Senhor, ela corre atrás de nós. Agora, irmão, nessa manhã, se o seu vaso estiver de acordo com a palavra, nesta manhã Deus vai te encher. Nesta manhã Deus vai te encher do teu poder, da tua presença, do teu Espírito Santo nesta manhã. E se você estiver de acordo, o seu vaso estiver de acordo, você nesta manhã pode começar a sentir a presença de Deus. Você pode começar a unção de Deus. Você pode começar a encher da graça e do poder de Deus nesta manhã. Porque aonde, irmão, Deus está, não tem lugar para tristeza. É verdade. Aonde Deus está, não tem lugar para enfermidade. Aonde Deus está, até a morte tem que dar seus pulos, porque ela fica apertada. É verdade. Conhecemos na palavra de Deus. Aquele homem por nome Lázaro estava ali morto de 4 dias. Já cheirava mal. Aí quando Jesus chegou, ele continuou morto? Não, ele continuou morto. Só enquanto Jesus não estava lá. Mas quando Jesus chegou, ele disse: tirai a pedra. Tirai a pedra. Não, Senhor, mas já cheira mal. Não, tirar a pedra. Eu não importo o seu problema nessa manhã. Não sei se o seu problema está cheirando mal, o que está acontecendo. Mas eu te digo nesta manhã,
Se você tirar a pedra, Deus vai agir na sua vida Aleluia. nesta manhã. Se você der lugar para Deus nesta manhã, Deus vai trabalhar na sua vida. Não importa o seu problema. Não sei o que você está passando, mas tira a pedra nesta manhã. Aleluia. Que Deus pode te ressuscitar. Aleluia. Desse problema que você está Glória a passando, Deus. dessa luta que você está passando, desse sofrimento que você está passando, dessa tristeza que está no teu coração. Aleluia. Deus vai agir na sua vida. Deus vai trabalhar na sua vida. Aleluia. Porque esse Deus que nós servimos, Ele não é um Deusinho qualquer não. Aleluia. É aquele que deu a vida na cruz do Calvário por mim e por você. Aleluia. Deus nos trouxe, eu e você, aqui nesta manhã por acaso, não. Ele nos trouxe aqui porque Ele ama-nos. Ele quer mudar a história da nossa vida. Aqui, irmão, estou quase terminando. Aqui. Deus fez uma pergunta para o anjo do Senhor fez uma pergunta para uma mulher por nome Agar. E disse assim: de onde vens? E disse Agar, serva de Sarai, que é Sara: de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugindo da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo das tuas mãos. O que eu quero dizer com isso, irmão? Agar, ela estava fugindo da sua senhora, fugindo do problema, correndo do problema. E eu te digo, irmão, não adianta você correr do problema, não adianta você correr de luta. O importante é você humilhar debaixo das mãos potentes de Deus. Que num determinado tempo Ele vai te exaltar, Ele vai te abençoar. Porque não adianta você correr de luta. Já fiz muito isso, corri de luta. Quando eu chegar lá, eu já estou aqui te esperando. Não adianta correr de luta. A luta você tem que enfrentá-la do jeito que ela vem. Não importa a maneira. Você tem que enfrentá-la em nome de Jesus Cristo. E quando você enfrenta ela em nome de Jesus Cristo, a vitória é certa. Aleluia. Não adianta correr de luta. Aqui na palavra de Deus está, irmão, no livro de 1 Pedro 5, 6 e 7, o outro diz assim: humilhai, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sobre vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Aqui a palavra de Deus nos faz outra pergunta: de quem és tu? Será de quem que nós somos, irmão? Do mundo ou de Deus? Porque se nós for do mundo, a palavra de Deus diz bem claro: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Se nós for do pecado, respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Será de quem nós somos? De Deus ou do pecado ou do mundo? Nesta manhã eu digo, não vamos abrir os nossos olhos. Porque muitas das vezes nós dizemos que somos de Deus, mas estamos andando no pecado. Muitas das vezes nós estamos dizendo que estamos com Deus, mas estamos praticando as coisas que não agradam a Deus. E isso, irmão, não é bom para mim nem para você. Porque aqui nós podemos ver uma palavra do Senhor no livro de João 3,16, que eu já citei. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O versículo 18 diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê
já está condenado porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Está entendendo? Marcos 16, nós encontramos a partir ali onde Jesus falou: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Mas João foi mais direto. João disse assim: aquele que não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do Filho de Deus, Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus disse para mim e para você: se tu crer, verás a glória de Deus. Não importa o seu problema, não importa a sua luta. Se hoje você tomou a decisão de mudança de vida, as bênçãos do Senhor vai vir sobre você e você vai ver a diferença. Porque muitas pessoas não sabem, irmão. O crente, ele tem dois tipos de visão. Ele enxerga a visão espiritual e a material. Ele tem dois tipos de visão. O crente, ele enxerga a coisa que muitas pessoas não enxergam. Por que isso? Porque ele enxerga espiritualmente também. E nesta manhã, irmão, eu quero te dizer: pare e pense e tome uma decisão. E deixe Deus trabalhar na sua vida. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus.